Bom dia, pessoal, a todos vocês que estão vendo aí esse vídeo, nesse dia tão estrombólico, tão alegre. Eu tô aqui com o Rodrigo, o Amorim, e vamos contar primeiro como é que a gente se conheceu, né, Rodrigo? Bom dia a todos. Foi um dia muito louco, né? Eu era professor de escola bíblica de uma igreja, da igreja anterior, e eu conheci o Jackson através do YouTube na época, né? Do YouTube? Um amigo me mostrou o YouTube do Jackson e eu comecei a acompanhar os vídeos do Jackson. Daí, quando o Jackson largou um vídeo famoso que ele bloqueou, mas ele pode mandar para vocês aí se vocês quiserem, de sabor de mel. Nossa. Tá bloqueado lá porque o Jackson se considera um homem maduro hoje. E ele disse que aquele vídeo não é queima o filme maduro dele, né? Ok. E aí eu liguei pro Jackson, consegui o telefone dele na rede social chamada Blog. Eu tinha um blog, cara. Eu nem me lembrava disso, tu falou isso hoje, eu tinha um blog. Daí eu peguei o telefone dele e ficava lá, né? Acho que eu chamava pra pregar nas igrejas. Eu era um animal. Eu botava no telefone no blog. Tava o teu telefone no blog lá. E eu peguei o telefone dele e liguei pra ele e disse, aqui é o Rodrigo, tudo bem? Saí falando, né? Como todo mundo que conhece alguém da internet acha que a pessoa te conhece, né? Mas o Jackson não me conhecia. Só que eu já acompanhava, já tinha horas com o Jackson ali, né? Assistindo ele na internet. Ele disse, sou teu amigo agora, né? Pronto. Eu moro aqui, cara, ele falou que tu morava em Porto Alegre. Né? É isso. E aí convidei o Jackson pra dar uma aula na antiga igreja. O Jackson foi lá, causou confusão, enfim. Falou de tatuagem, que Jesus tinha tatuagem. Mas eu me lembro como se fosse hoje. A aula era sobre... Não falo. A aula era sobre... Cara, me fugiu o nome. Mas eu sei. Não lembro de cabeça, mas eu tenho Não, aqui. Peraí. A aula era sobre a transfiguração de Jesus. Isso. Era sobre a transfiguração de Jesus. E eu me lembro, foi bem essa aula, hein, cara? Foi muita benção. O pessoal gostou muito, tiramos fotos. Gerou alguns problemas pra mim, mas também. Bom, e aí, Rodrigo? Daí a gente teve um almoço no Bourbon Ipiranga e a gente foi conversar nesse almoço. E nesse almoço tu contou um projeto teu e eu te contei um projeto meu. Isso. Como é que foi esse almoço? Te lembra? Me lembro, eu paguei o almoço pra ti, né? Época boa. Agora é o contrário, né? E a gente falou sobre... O meu projeto era uma escola cristã e um orfanato. Que eu queria que a igreja em si, né? Tivesse um orfanato e uma escola. E tu me falou da plantação da igreja. Tu tinha um projeto de plantar uma igreja e tu era a primeira pessoa, depois da minha esposa, que eu tava conversando isso. E a gente tinha uma amizade muito... Tipo assim, eu nunca... Embrionária, era muito cedo. É, muito novo nossa amizade, né? A gente tinha se visto acho que umas 3 ou 4 vezes só. Mas eu já achava que já tinha se visto. Mas pra mim também, parecia que a gente era amigo há muito tempo. E daí eu te disse que eu tinha um projeto. Nossa amizade já passou dos 10 anos já. Já mais de 1 quilo de sal já verdade. Foi. E daí a gente conversou, eu falei pra ti que eu tinha um desejo de plantar uma igreja, né? E eu me lembro que depois eu fui te convidar para fazer parte do presbitério, né? Nós tivemos uma conversa no Camelódromo. Na passarela do Camelódromo. Em cima da Júlio de Castilho. Senhor Jesus nos encontrou ali, né? Foi demais. Bom, mas vamos falar aqui, para o pessoal entender aqui, a gente fez toda essa introdução. E daí, uma das coisas importantes para uma igreja é um nome. Né? Botar um nome, uma denominação. Que deixa claro já para o pessoal que não é algo ruim. Denominar as coisas é um mandato de Deus para Adão. Né? Denominar a esposa, os animais, tudo que envolvia a criação, a função de colocar nome era de Adão. Então, o bebê nem nasceu ainda, a gente já botou o nome. O cara descobriu uma estrela, um cometa, ele bota o nome. Descobriu um osso de dinossauro, ele bota o nome. Um inseto. Bota o nome. Nós somos denominadores, assim, por natureza. Tá? Então, nós estávamos ali denominando a igreja. E eu me lembro que eu achei aqui não sei se tem como pegar aqui,
essa anotação aqui, esse esboço é do dia 15 de outubro de 2012, tá? Então, eu tava em dúvida no nome, né, da igreja. Daí, primeira anotação, Igreja Jesus Vintage. Eu tinha pego o livro do Driscoll, tinha comprado os 2 livros dele, o Jesus Vintage e o Igreja Vintage. Daí, Igreja 180 graus, eu queria muito isso aqui, Rodrigo. Só que nós estávamos vivendo um período meio que da jaula ali do calvinismo, né? Muito. Né? Não era nem só calvinismo, a gente estava meio que redescobrindo uma boa teologia, né? E eu me lembro que... Tipo, ser afastado de qualquer coisa que nos remetesse a neopentecostalismo. Exatamente. A gente não queria... Não era nem a questão do pentecostalismo, era mais o neopentecostalismo. A gente não queria isso. Né? E daí eu pensei, igreja 180 graus. Mas era 180 graus de conversão. E tinha um vídeo do... Acho que é Ray Comfort também, que é Pode 180 graus o nome do vídeo, né? Valeu. Exatamente. Aqui, ó, o Igreja Vintage e o livro O Jesus Vintage. Obrigado, Gabi. Consegue pegar aqui? Tá gasto já, foi lido, tudo. E até que foi a primeira série de sermões da Vintage, foi extraída aqui. Mas vamos lá. E daí, os 180 graus, a gente conversou, acho que eu cheguei a conversar contigo, mas ficava meio graus de fogo. De fogo. Eu, não quero que o pessoal confunda isso, né? Daí eu botei o primeiro aqui, Igreja 180 Vintage. Depois, Igreja Vintage 180, com espaço. Daí, Igreja Vintage 180, tudo junto. E isso aqui foi uma discussão, tu não lembra, se nós íamos usar hashtag ou não. Igreja, hashtag Vintage 180. Ainda bem que Vintage 180 já é estranho, né? Já era estranho. Imagina a igreja, hashtag Vintage 180, cara. Que loucura isso. 180 graus. Eu lembro que ali no último tem o T como uma cruz, né? Exato, exato. E eu lembro que eu sou designer na parte gráfica por de tempo, assim, mas não estudei para isso. Não é de formação, né? Autodidata, enfim. E eu lembro que eu ficava muito irritado, assim, porque tinha que escrever muita coisa e mais o slogan e mais o logo. E eu, já que isso é muita coisa esse logo. E eu ficava tucanado, assim, que eu achava muita coisa. Né? E o Jackson, não, mas vamos. E tu te lembra o primeiro slogan, como é que ficou? A gente até imprimiu a faixa e depois a gente mudou o slogan. Eu me lembro. Tem no logo aí. Tem, hein? Mentira. Tem ali. Tem ali. E a gente imprimiu na faixa. Vê o que tá escrito aí pra nós, que eu não... Igreja evangélica. Isso! Nós usamos o nome evangélico primeiro. Evangélico. E daí tá, e fizemos camiseta. Isso! E 2 dias depois que tava tudo pronto... Aí eu, não vamos usar evangélico. Cristã. Vamos botar cristã, porque tava queimado aquele seu nome, né? O nome evangélico tava Hoje queimado. eu deixaria evangélico hoje. Até eu disse que cada vez a gente tá ficando mais evangélico, né? Mas, exato. enfim. E aí? Daí como é que foi, Rodrigo? Daí que aplicativo tu usava pra fazer o... CorelDRAW. Cara, essas artes... Não, essas artes eram demais. Não, é esse aí também. Esse aí foi o primeiro que eu fiz. Isso é demais. Esse foi o primeiro que eu fiz. Não, tem que passar tudo isso aqui, velho. Isso aí foi o primeiro que eu fiz. Mas eu disse pro Jack, né? Tem um Tá, e-mail... olha aí, vira pra nós pra gente poder ver. Cara, é uma... Tá, o outro. Esse aí foi o primeiro. Sem tu me dizer nada de como tu queria, sem... Tinha uma cruz ali. Só disse... Vai. Esse aí, porque o nome poderia ser 180 graus. Uhum. Ali no púlpito tá só 180, né? Igreja Vintage. Quando eu mandei esse aí, eu mandei esse grito assim no e-mail. Eu olhei assim, nossa, cara, que coisa maluca isso aqui. Aí eu disse... E tem um 180 no rabo do peixe. Rabo no peixe. É o Nemo, né? O Nemo, evangelizando o Nemo. Olha ali. Não, esse aí já tá no final. Aí já. tem o quê? É o do Batman? É o Batman indo, se convertendo, né, cara? Parando de bater nas pessoas. Vai mais uma aí. Só chamando a polícia. Ô, meu, vai ser legal. Pô, cara. Aí começou a dar cara ali, ó. Já tá o logo, né? Esse foi o que eu fiz. Uhum.
Cara, e tu te lembra do gurizinho? Do gurizinho. O gurizinho tá ali? Não, tá, cara. Eu não filho do achei Jackson, essa. eu te lembro. Filho do O Jackson. guri gritando. Tu nem lembra disso aí, mas Claro que eu lembro, um gurizinho de touca, é um com gurizinho de touca fone, gritando. com a boca E tu aberta. diz, vai, eu vou ser teu filho, não sei o quê. Aí tem os Alemãozinho. logos ali, né? Aí no final foi Aí só tem um... o fone. Aquele fone a gente tem postado Sei lá. Tem, Facebook da Vintage. Esse Esse aí. foi- Isso aí tá postado, isso aí. Esse aí ganhou a discussão. Esse aí tá era postado. bom. Esse Isso aí tá bom. postado. Não, isso aí foi bom. Isso aí foi pra nós, pô. Tava voando. Não, essa... Zai! Tu tá maluco? não, ainda tá louco. Cara, mas, ô meu, é que tu tem que Não, ver a época que isso foi feito, não, os cara, recursos, né? E quem não, fez, né? Não, e meu? nós Fala dois sério. ali, e nós dois, a gente conversando, pô, a gente ficou feliz pra caramba. Não, e quando eu Ah, olhei mas isso tem aí, um detalhe aí, ó. não, quando eu olhei isso, eu pensei, cara, como é que tu... Meu, parece o fone da Vintage. Aí, tipo, veião, né, meu? É o JBL ali, né? Tipo, pô, que legal. Fone com fio ainda, Vintage. Muito vintage. Ali tem um detalhe que na seta, né, que é pra cima, ele tá em degradê. Esse aí não era o final ainda. Porque depois tava em degradê e disse, bom, mas não tá os 180 graus, né? Ele Tava 90 graus ali, Tava né? ali uma parte de vermelho. E a seta pra cima, né? Porque a gente tá indo pro céu, né? Se convertendo pro Senhor. Exatamente. Muito bem. Cara, e daí a primeira coisa que a gente fez, você te lembra? A gente pegou, nós fizemos as artes para as camisetas, eu acho que foi. A gente Né? fez pra série também, as artes da série. Nós fizemos tudo junto, eu acho, né? Fiz isso. Eu A nossa mensagem. Eu tenho as artes é da série Jesus. também. Se quiser, depois eu posso mandar. Isso aí. Eu tinha uma capa para cada sermão, né? Ali com o título do texto que tu ia pregar. O texto que tu ia pregar, alguma coisa, e tinha um A gente banner era também. saidinho, né, cara? E eu lembro que eu trabalhando, tipo, bicho pra isso aí, nem fazia parte da igreja. Tu não era da igreja ainda, né? Só ia. Mas era mais da vida do que Sim. Sim. nós escolhendo prédio. Foi quando a gente escolheu o prédio aqui na Zona Norte. Eu me lembro que a Thalita e eu, nós queríamos muito o prédio na Cidade Baixa. Jovens Dinâmicos. Nós queríamos muito uma igreja na Cidade Baixa. Nós passávamos as madrugadas procurando o prédio. A gente passava o dia pesquisando as imobiliárias. E nós saímos, tipo, da casa dos irmãos que a gente estava plantando a igreja junto com eles. Nós saímos, tipo, 1h, meia-noite. E daí não tinha... Tu podia parar o carro na rua, descer, olhar os prédios. Cara, nós fizemos isso muitas noites. Só que os prédios na Cidade Baixa, eles eram muito pequenos e muito caros. E daí tu foi puxando nós pra Zona Norte. Pena que foi uma parte da Zona Norte ruim, né? Se fosse... Mas foi legal, cara. Foi legal. Deus nos conduziu também. Sim. Daí eu me lembro que, tipo, pô, tu vê o nome da criança, assim, né? Tipo, tu fez uma faixa, fez um negócio. Pô, os caras da nossa idade ali, os recursos que a gente tinha, né, cara? Foi bem legal aquilo. Filmava com webcam. Eu estava com uma filmadora podre lá. Foi demais, foi um batismo, tudo lá, né, cara? Enfim, eu não sei tu, mas lembrar dessas coisas só me dá gratidão, sabe? Porque não é sobre nós, né? Bem. É sobre Jesus, né? Porque, cara, a gente não tinha nada. Né? Tem alguma coisinha hoje aí, mas a gente não tinha nada. Como é que... Eu me lembro que um rapaz saiu da igreja e ele disse, cara, eu vou sair da igreja porque eu não vejo um norte. Tu não apresentou um norte pra igreja. Aí eu fiquei pensando, pô, mas eu tô pregando aí, os caras que eu faço o quê? Ou eu entendo o que o cara queria. Ele queria um senso de, pô, qual é o alvo da igreja, a missão. Né? Eu sabia que eu tinha que abrir a Bíblia, pregar, né? Falar de Jesus cara, e Deus ia fazer o resto. Né? E eu me lembro que, cara, a gente estava vivendo isso 24 horas por dia. Nós falávamos muito pelo mensagem do Facebook, né, Rodrigo? Messenger. No Messenger do Facebook, estava sempre conversando por ali, né, cara? E eu confesso que eu só usava o Facebook pra usar o Messenger. Eu não usava... Não, tu era ativo. Tá. Teve era uma ativo, época ali. teve Mas depois uma- a minha esposa me bloqueou. A mesma coisa o Matheus e a Carol. O Matheus, ele era Das super... tretas. Não Eu não gostava de imagina. fazer treta. Tu não imagina que o Matheus era muito ativo, né, Carol? Muito ativo nas redes sociais. Aí o cara
Tu falou a questão de fazer parte ali, né, dos recursos, enfim, e eu lembro que a minha alegria em, pô, não tô nessa igreja, mas eu tô ajudando na plantação de uma igreja, Sim. fazendo um logotipo, fazendo uma arte pro Instagram, nem tinha Instagram, né, ou tinha e não, ou a gente não usava, Não né? tinha. Uma arte pro Facebook ali, e eu ficava muito feliz, e não sei se tu te recorda, recentemente a gente conversou sobre o ânimo de fazer as coisas na igreja, né? Que eu disse, cara, se tiver que, sei lá, fazer qualquer coisa na igreja, eu vou fazer com a mesma alegria de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. E eu não perdi isso, eu comentei contigo isso, eu não perdi essa alegria de fazer as coisas pro Senhor, né? E identificar que essa pequena coisa tá contribuindo para a missão de Deus e que é para Deus que eu tô fazendo. E não lembro por que a gente conversou sobre isso, mas era alguma saída de alguém da igreja também. Uma coisa que me marcou, tu trabalhando no presbitério, a maior parte da Vintage ali, né? E daí quando tu saiu do presbitério, talvez ficou na cabeça de algumas pessoas que tu fosse sair da igreja, né? Eu me lembro que no outro dia tu tava na porta da igreja e tu disse, cara, eu tô aqui pra fazer o que for pra fazer, cara. Né? Então quem estiver vendo isso aqui, o Rodrigo não saiu por causa de pecado, não saiu... É um pecador, né, Rodrigo? Amém. Mas não é por causa Sou disso, pecador. mas não foi por causa disso. E talvez um dia volte pra pastorear junto, mas é um pastor, né? E eu me lembro que tu disse assim, cara, eu tô aqui por precisar, cara. É que eu lembro também que eu falei uma outra frase. Cara, um outro momento eu falei pra ti, cara, confesso que eu sabia que eu tava trabalhando pra Deus, que eu ia continuar, mas eu tava triste, né? Não tem como... não, tô legal, tô bem, tá tudo certo, é isso aí. E eu lembro que eu tava triste e tive uma pequena crise de identidade, né? E eu lembro que o Senhor falou comigo, assim, e disse, cara, ó, não importa o que tu tá fazendo, importa pra quem tu tá fazendo. E isso me marcou e usei muito isso em aconselhamentos também e até no trabalho, né? Aconselhando subordinados, colegas, enfim. Eu falando assim, olha, tu tem que pensar pra quem tu tá fazendo. Recentemente eu usei isso no trabalho. Eu disse, olha, não sei, talvez vocês não acreditem em Deus, não acreditem na Bíblia, mas eu acredito. E tudo que eu faço aqui na empresa... Cara, recentemente eu tirei lixo do banheiro. Normal, né? Qual é o problema? Qual é o problema de tirar lixo do banheiro? E eu disse pra eles, não importa o que eu tô fazendo, importa pra quem eu tô fazendo. Exato. E eu faço tudo pra glória de Deus. Tem um vídeo no Instagram que eu compartilhei do menino que o pai dele e a mãe dele foram na colação, achei a colação ali eu vi o vídeo ali, né? do rapaz. E um cara comentou agora no Instagram que disse assim, tudo isso para servir o Lula. Eu disse, não. Essa é a diferença do cristão pro ímpio, né, cara? Porque o cristão, ele tá fazendo tudo pra glória de Deus, né? Não importa se tá um ditador ou um político que tu discorde, né? Pô, a igreja do primeiro século, do segundo século ali, a igreja primitiva, ela era uma bênção ali para aquele governo ali, e era um governo que perseguia eles, né, cara? O apóstolo Pedro chega a dizer, né, honrem o rei, né, cara? Esse rei estava matando eles, né, cara? É uma outra visão de cristianismo. Mas enfim, cara, e me diz assim, sei que tu tem que ir pro trabalho agora, né? Sim. Mas para encerrar, assim, Rodrigo, o que tu pensava, assim, tu imaginava, cara, nós não somos, né, um fenômeno como igreja, mas nós temos visto muitas bênçãos de Deus no nosso meio. O Senhor tem sido muito bondoso conosco. Tu imaginava isso, cara? Assim, tu sonhava? Porque algumas coisas a gente sonhava já, né? Me lembro que o ano passado, quando nós batizamos aquele monte de gente no batismo, assim, tu disse, cara, a gente sonhou essas coisas, né? Eu lembro do primeiro batismo, cara, como se fosse ontem, assim. E eu lembro que tu, né, terminou o batismo, assim, e eu te chamei de Jack. Cara, pergunta se não tem ninguém que quer se batizar aqui. Eu já, é verdade. Aí no outro batismo eu falei de novo, não esquece de perguntar. Sim. Aí já era presbítero, e eu lembro que ficava te perguntando. E nós sonhávamos com isso, Isso. Né? Porque eu sempre acreditei que como o Felipe batizou o
eunuco ali o de eunuco, Candace. exatamente. E eu sempre sonhei com aquilo na vida real. Uhum. E eu pensei assim, poxa, se a gente tem água aqui, o que impede? Então, como um mandamento não, como a escritura mostra, Exato. eu sonhei com aquilo. Eu pensei assim, nossa, um dia isso pode acontecer, mas a gente vai perguntar. Então, todo batismo na Vintage foi perguntado se alguém queria se batizar. E a gente tem provado acho que do ano passado para cá, acho que é o terceiro batismo, ou o O segundo, terceiro ou quarto, eu acho. Sim, que as pessoas se batizam na hora ali, na hora. aceitam Jesus e se batizam ali, não. São batizadas na hora. A gente, cara, isso é brutal demais. Né? No primeiro, acho que foi uns 17 pessoas a mais, né? Que vieram, confessaram Jesus, e confessaram Jesus se Eu batizando. lembro que eu chorei, acho que na igreja, na minha vida, na minha caminhada cristã, eu acho que foi o dia que eu mais chorei num culto. Não, na verdade, aquele culto foi o melhor culto da minha vida. No culto de Natal. Foi brutal mesmo. Aquele culto foi o melhor culto da minha vida. Então, pessoal, nós estamos agora aqui com a dona Carolina Linkeves. Como é que tá todo o teu nome agora, Carol, depois de casada? Carolina Linkeves. Só? Sim. Antes de casada... Não, tá. Carolina de Souza Tavares Linkeves. Ah, isso eu queria saber. Um nome extenso. Carolina de Souza. Souza, tu nunca sabia que tinha Com Souza. S. De Souza com S. Com S. Que O do benção. Rafa é com Z, né? É? Do Rafa é com Z. Do Rafa da Lei. Carolina de Souza Tavares. Cara, eu já falei isso mais de uma vez. Tavares é demais. Nenhum dos meus filhos a gente colocou Tavares. É só Linkeves. Porque senão eles iam virar Tavares, né? Tavares é bom demais. É bom demais. Mas vamos lá. Então. Bom, com o que eu tô aqui, Carol? Eu tô com a identidade visual. Esse aí é o TCC. É o TCC, é o teu TCC. E aqui É o projeto a final. questão técnica da coisa, né? Esse é o manual da identidade. Tá. Então, vamos lá. Que ano foi isso, Carol? Você lembra? A apresentação foi em 2017, Tá. mas... Fazem 6 anos. Mas tu começou a fazer quando? Fazem TCC? 6 anos. Em 2016, a gente já tinha um projeto, a gente já tinha conversado sobre a criação de um novo logo, né? Uma nova identidade para a igreja. E eu tava por escolher o tema, né? A temática que eu ia fazer o meu TCC, o projeto que seria... Qual era o teu curso? De produção multimídia, um tecnólogo. Enfim, eu fazia antes, né, da produção multimídia, eu iniciei no design gráfico, que é o que realmente eu gostava, que realmente eu gostei. Na verdade, eu iniciei com química. Cara, apareceu pra Thalita ou pra mim, e a gente falou, cara, Da vida acadêmica. A Carol fez química, meu. Química. Que te deu a cabeça de fazer Tu química? sai do colégio, tu não sabe o que fazer, entendeu? Então, eu fiz um semestre de química. É só tu fazer administração. Eu sabia que eu não queria administração, né? Ó, Não queria alguma fazer coisa. o que todo mundo fazia. Sim. Mas daí eu fiz um semestre de química, vi que eu não sabia nada de química e tinha que saber química pra fazer química. Puxa vida. Daí não deu certo. Eu Que mundo injusto. Que mundo injusto. Daí eu fiz 2 semestres de música no IPA. Tu fez música daí. Foi de Música. química pra música. Ah, E- tranquilo, né, meu? E foi demais, assim. Eu só não continuei por questões financeiras. E eu precisava de um curso, fazer um curso, arranjar um curso. Precisava me formar. Uhum. Precisava me formar, precisava trazer orgulho para os meus pais. E eu precisava de um curso que conseguisse pagar com FIES. Entendi. Então, Música não encontrei... pagava? Música não tinha FIES para música. Entendi. Música tu tinha, e só tinha, tipo, turno da tarde ou turno integral, então eu não conseguia, não conseguia conciliar trabalho mais a faculdade, não tinha à noite. Entendi. Então eu achei lá o curso de design gráfico, olhei ali a grade, não tinha matemática, vamos fazer isso aí. Que legal. Tinha legal. desenho, tinha coisa, pode ser que eu Legal. goste. Não, pelo jeito foi bem legal, né? Foi teu bem curso. legal, eu fiz 3 semestres. Eu tava contando pro Orives vindo pra cá que um dos motivos que eu desisti do design gráfico. Foi a Primeiro, igreja. A não, igreja
fez eu desistir dessa Não, vida? a igreja fez eu casar, que foi muito bom. E depois que a gente casou, a gente foi morar ali no centro. Sim. E na rua ali da Demetria, ali da nossa casa, tinha o Senac, que tinha o curso de produção multimídia. Verdade. Em algum momento eu fui com o Matheus te buscar lá alguma vez. Exato. Não, normalmente, enquanto eu tava na faculdade, tinha reunião de presbitério, ficava Exato. esperando, vocês iam me buscar. E, enfim, eu ficava horas esperando o orfanatrofio lá, pra ir lá pra Uniriter. Sim. Isso logo que a gente casou, e daí eu, não dá mais. Daí mudei pra produção multimídia e engloba mais coisas, tipo audiovisual, 3D, UX, Vídeos. fotografia, vídeo, áudio, engloba tudo e só fez eu perceber que realmente o que eu gostava era o design gráfico. Mas me formei, graças a Deus. E pelo jeito não foi um curso bem legal de fazer, né? Pelo jeito. Foi bem legal, tipo, dá noção de muita coisa, engloba muita coisa de mídias, né? Tá, mas assim, tu notou que nós precisávamos mudar a identidade visual quando tu chegou na Vintage ou quando tu começou a fazer o curso? Porque tu chegou no iniciozinho, no primeiro ano ali, tu chegou na Sim. igreja. Quando a gente chegou na igreja, eu já estava na faculdade de design gráfico. Quando nós chegamos na igreja, eu já estava na E tu Uniriter. já olhou assim, esses caras precisam de ajuda. Nós chegamos na igreja e nós fomos o primeiro casal da igreja a casar, né? Exatamente. Quando vocês casaram, foi tipo, a igreja fechou um ano e pouquinho. Nós fizemos a mudança, a gente não teve culto umas 2, 3 semanas, porque a gente não tinha como arrumar o prédio novo O ainda. fim de semana que a gente casou foi o da mudança. Exatamente. Foi num domingo E que não, tu casou. eu casei num domingo pela manhã e não teve Não culto teve aquele culto domingo. aquele dia, né? E daí eu acho que ficou mais uma semana sem ter culto, e exato. daí depois teve o culto. Exato. E foi meio que a gente casou dia 18 de maio, foi meio que junto ao aniversário da igreja, assim, foi bem próximo. Quando a igreja fez um ano, a gente tava casando. E eu fui o que mais apoiou vocês. Foi. Nosso padrinho maravilhoso, orou pelas nossas alianças. Benção. E com certeza, se a gente não tivesse conhecido tu e a Thalita, Não, a gente vê a graça e a misericórdia e o amor de Jesus por nós, assim. a gente, a Thalita e eu, assim, nós amamos muito quando o casal, ele é honesto. O problema é que as pessoas fazem em volta, né? Cara, quero casar, quero ficar junto, quero... Então a gente sempre encoraja as pessoas a ou se apartar, ou acabar o namoro, ou rumar pro casamento, né? Decisão, né? E eu me lembro que quando vocês chegaram, vocês estavam, né? Vocês não eram bem apoiados no que envolve o casamento, a igreja que vocês vinham, tudo. Mas enfim, tá? No que envolve a identidade visual, Carol. Como é que foi, assim? Tu foi vendo, precisamos, porque uma coisa que um pastor amigo meu me disse assim, cara, vocês não parecem vintage. Vocês parecem rock and roll, assim. Sim. Porque na minha cabeça, quando eu falei com o Rodrigo, pra gente fazer ali... Por conta das cores, né? Eu não sabia, eu queria uma textura envelhecida. Só que não ficou uma coisa rock, né? Ficou uma coisa... Parecia uma banda de rock, parecia um pub. Um negócio, não parecia um negócio delicado, envelhecido, né? Uma coisa vintage. E ele dizia, cara, tá tudo errado, esse pastor amigo meu, assim. Sim. Ele é de uma cidade da Serra, né? Ou seja, ele conhece, tá de perto com esse tipo de arquitetura. E ele dizia, tá tudo errado, cara, o jeito que vocês estão se portando. Ele tava falando, talvez, lá em 2013, de branding, né? Mas ele não é um cara que estuda isso. Mas ele nota, ele sente a marca, as coisas, né? E eu olhava e eu sabia que tinha algo pra fazer, mas tu não sabia o que era, entendeu? Como é que foi, assim? Foi tu, assim, pô, vou fazer, vou... Como é que foi na tua cabeça, assim? Tu perguntou se foi quando a gente chegou, se eu percebia, né? Quando eu cheguei, na verdade, quando a gente chegou era tudo novo, era muita coisa nova acontecendo, né? E a gente foi direto servir na parte da música, né? Então, eu comecei a servir nessa parte, assim, vinculada ao que eu estudava, até assim, onde eu exerci plenamente tudo que eu aprendi na faculdade foi na igreja, com certeza.
eu não tinha assim, me atentado a esses detalhes. Foi quando eu comecei a servir nessa área também, além da música, que daí eu comecei a servir na fotografia também, e fazer artes pra igreja, tudo. Que comecei a me atentar para esse lado, né? Cenografia também. Então a gente começou a tentar vincular tudo, né? Fazer junto. Uma identidade pra série de sermão. Então foi nesse meio. Eu acho que a primeira série que eu fiz foi a de Natal. Que daí depois a gente reaproveitou a cenografia para os 10 Mandamentos, lembra? Acho que foi um Natal que... Foi um Natal que tu pegou ali pra fazer ali. Foi o Natal, acho que de 2015. E a gente queria sempre fazer aquela ideia meio que uma casinha, né? Dos filmes. Com lareira, com né? poltrona. Uma poltrona e tal. E daí nós fizemos os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, como é que foi a cenografia dele? Era que tinha uma arma, não? A gente reaproveitou. Foi a que tinha arma. Tinha arma, tinha uma roda de carroça também. Cara, tinha uma espingarda. E eu me lembro que tinha um pessoal que chegava e sentava na e pegava a espingarda. Botava a mulher no colo, depois no culto. Aquilo irritava a Carol ficava louca. A gente tinha que remontar. Tipo, Cara, a gente botou... Carol, foi aí que a gente comprou aquele cervo cenográfico, né? O cervo. Que a gente botou... Que a gente foi buscar junto. E a gente foi junto buscar esse cervo. A gente foi junto buscar. E era uma lojinha que tinha vários animais, assim, né? E eu me lembro... E daí o pessoal acabava o culto, os visitantes, os membros não faziam isso, mas os visitantes subiam em cima do palco, sentavam, pegavam a espingarda e faziam pose, batiam foto. E nós, cara, isso não é um ambiente instagramável pra vocês. E a gente sempre teve 0 recursos, né? É verdade. Tudo. A gente sempre se esforçou muito pra conseguir fazer as coisas. Então, a cenografia dos 10 Mandamentos foi uma repaginada na cenografia de Natal. Era a poltrona do Rômulo, da Dani. E depois virou o móvel da casa do Pedro e do Marco. Exatamente. Não. Não? Não. A poltrona. A lareira, sim, isso. A lareira eles pegaram, a gente fez com umas madeiras do Rodrigo. A gente fez a lareira. Os caras botaram uma lareira que não funcionava com lareira. Madeira. Botaram pra botar uma TV em cima. Eles botavam a TV e videogame em cima. Que louco isso. E daí tá. Ali, porque na verdade, quando tu assumiu essa área, a coisa porque até então, com o Rodrigo, eu e o Rodrigo, dava uma intenção do que a gente queria fazer. Mas quando tu botou a tua mão, a coisa ficou com cara profissional, assim. Ficou uma cara de, estamos fazendo uma coisa, sabemos o que estamos fazendo, não é mais brincadeira. E a Thalita tem uma frase que ela dizia assim, na internet a gente é muito legal. A caixinha de fósforo era um palácio na Porque internet. era uma igreja, um local minúsculo, nós tínhamos vindo, nós não conseguimos pagar o aluguel da outra igreja, nós viemos... A gente se matava pra pagar um aluguel de R$1.200. R$1.200. Tinha uns esporros, nós vamos fechar a igreja. Vamos fechar a igreja. No grupo do Toda Facebook. vez. E eu me lembro que, cara, foi uma dificuldade num prédio pequeno, porque nós tínhamos um prédiozinho legal na Sertório, só que, enfim, por N razões tivemos que abandonar aquele prédio, entregar e vir para um prédio bem menor na Zona Leste. E ficamos ali um bom tempo, né, Carol? Bastante tempo. Ficamos um bom tempo até. Vivemos muitas coisas. E era bom de fazer a cenografia lá. Era pequenininho, era direitinho, era uma coisinha, era legal. E a disposição também. O jeito que as coisas ficavam, né? Pra filmagem, parecia um estúdio. Era um culto dentro de um estúdiozinho. Era uma caixinha mesmo. Era uma caixinha de fósforo mesmo. Enfim. E daí nós pintamos e tal. Era verde e amarelo. Tá? Nós pintamos de preto, fizemos aquela fachada pretona, fosca. Enfim. Me diz assim, o teu primeiro trabalho, então, foi os 10 Mandamentos mesmo? Foi a do Natal. Tá, mas assim, de série de sermões, foi os 10 Mandamentos. Série de sermões, sim. E ali tu já assumiu as artes, como é que ficou? Eu lembro até hoje. Não teve um ciúminho do Rodrigo? Hã? Eu acho que teve um ciúminho do Rodrigo.
Não teve um ciúminho. Eu não me lembro se ele ficou... Se a transição pra ele... Eu não lembro o que tinha acontecido. Acho que foi perto do Natal. Eu lembro que teve... Eu não sei se foi uma reunião, uma janta, alguma coisa. Que... Eu sei que não era um domingo de culto. Acho que foi um sábado. Que tava o pessoal lá na igreja. E tu nos chamou pra ir lá. E eu entrei pela porta, tu me olhou e disse, Carol, é o seguinte. Tu vai começar... Tu vai assumir a cenografia da igreja. E as artes. Eu sentei ali no palco, até hoje eu lembro da sensação. Eu sentei assim no palco, olhei assim, tipo, o que eu vou fazer, Senhor? E sim, porque tu leva as coisas bem a sério, né? E todas, assim, até, não sei se eu já te falei isso, ou enfim, tudo assim que eu ia fazer pra igreja, as artes, a identidade visual, porque a gente tentava muito linkar a cenografia com a identidade visual e com as artes e com, enfim, tudo assim, eu chegava na hora de fazer, eu empacava e é impossível pra mim, é muito maior que eu, é gigante isso, eu não vou conseguir. E eu sempre fazia em oração, sabe? Sim. Pedindo, eu dizia, Senhor, é teu, é de ti que vem, entendeu? É pro Senhor, é do Senhor e faz através de mim o que o Senhor quer, sabe? Eu não tenho como conseguir fazer isso. Pra mim, tudo era muito impossível, assim, sabe? A de Neemias, que foi a mais icônica. Cara, tinha que ter foto. A de Neemias, assim, ó. A de Neemias. O Michael participou também. O Michael só serra, o Michael perdeu um tênis, ficou uma sola do tênis do Michael no meio da igreja. Ele abandonou os tênis pra voltar pra Novo Hamburgo. Parecia que a gente tava construindo uma cidade dentro da cidade mesmo. Eu me lembro disso, Carol. Foi uma loucura e foi... A de Neemias, assim, em específico, foi um dos finais de semana, porque a gente levou uns 3 finais de semana pra montar tudo, né? Era nosso aniversário de casamento, meu e do Matheus. Então a gente foi arrumado, assim, pra montar as coisas. Daí a gente, pessoal, a gente vai ali jantar, já volta. A gente foi, jantou, tirou uma foto e voltou pra ficar a madrugada dentro fazendo. E tudo muito, assim, tudo o que a gente faz, assim, é pro Senhor e foi, assim, pelo Senhor, sabe? E eu me lembro que a gente conversava, né? E, tipo, nós não tínhamos ainda que fizesse os vídeos. Até acho que Neemias, eu que fiz o vídeo ainda. Eu fiz o vídeo numa caminhada no centro, ali. Eu sempre gostava de filmar ali o downtown ali, né? Cidade Baixa ali. E filmar os bares, negócio. Sempre curti muito aquele ambiente. Faz anos que eu nem sei como é que tá aquilo ali. Será que tá terrível ali, né? Desde antes da pandemia, né? Eu não vou mais ali, né? Então, mas eu gostava muito de ir ali, antes de ter os filhos. É um ambiente que a gente ia muito, depois o culto, Cavanhas. Qual era o outro local que tu ia lá, Carol? Que a gente foi. Eu bati uma foto com uma latinha de cerveja zero lá, fazendo assim, cara, sentaram. Um aniversário que tu fez teu, em algum local lá. Uma esquina. Uma esquina lá no centro? Lá no centro. Bom, enfim. E eu me lembro que... eu acho que foi o Cavanhas, do centro. É que a gente ia não, bastante no... Pinguins. Pinguins. Tinha o Pinguins, é que tinha o Cavanhas do centro, que era perto da nossa casa, e tinha o Cavanhas perto da casa de vocês. E o Só Pizzas. E Só Pizzas, a gente ia muito. E daí, o que acontece? Eu me lembro que eu fiz a filmagem, tudo ali, e tu tinha a arte, que era roxa, né? Eu não sei se aquilo é roxo, é rosa, como é que é? A de Neemias. De Neemias, né? Era um muro, né? E era meio que... Tu me mandou, assim, que queria meio que um pôr do sol rosado. Daí eu botei um filtro lá, ficou meio fúcsia, um negócio meio... E daí tu mandou e disse, é isso aqui. Daí eu tinha aquilo. Então o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, eu botei em time-lapse, botei rápido, peguei uma música de graça do iMovie e joguei ali com os tambores, os negócios... E eu tinha que acabar naquela arte. Então, assim, não importava a identidade visual durante o vídeo. Porque eu não tinha condições de fazer uma identidade visual como tu fez, porque eu não tenho condições de edição de vídeo de fazer isso aí. Mas eu sabia mexer algumas coisas. Mas eu tinha que acabar naquela imagem ali. Então eu me lembro que eu peguei o Neemias ali, e eu não lembro como é que foi. Se foi a arte que tu me mandou, que era espelhado, que eu peguei o furo do... Tipo, era Neemias, era tudo preto,
Eu não me lembro como é que era. Assim, tu deve saber os formatos JPG, JPEG, Aham. que a imagem fica só a imagem e não fica o fundo. PNG. É. Alguma coisa assim que tu mandou, que eu usei aquilo e daí eu na hora eu corto e entra a série e eu botei um efeito tipo de porta de aeronave, parece um carimbo assim, Uhum. e foi aquela abertura. E daí ficava aquela identidade visual que tu criou. Até então... Eu não gosto daquela identidade visual até hoje. Eu acho que foi a pior de todas. Não, mas a da internet. A da internet. Mas a da exato. igreja ficou A fabulosa. da igreja. Mas o que Tu te lembra de onde nós tiramos aquela ideia? Sim. A gente, Pode falar. claro, nós tiramos, era do Foi programa do Lady Night aqui. do Late Night da Tata Da Werneck. Tata Werneck. E do The Noite de também. noite. E eu te falei assim, ó. É. Eu te falei assim, ó. Eu não sei se tu lembra. Eu disse, ó. A identidade visual desses programas de... Como é o nome disso? Talk show. Esses talk shows, que eles se inspiram no talk show americano, né? Então, essa identidade visual deles, do The Noite e da Tata Werneck, não sei como é muito legal. E eu me lembro de assim, ó. E o programa da Tata, ele lembra a casa do Arqueiro Verde no Smallville, Aham. que era no alto de uma... De uma torre de de uma torre relógio, que assim. tem um relógio. Eu disse, cara, a gente não consegue. Será que a gente consegue? Como se o púlpito fosse no alto de uma torre. Tipo, dessa cidade, né? Uhum. E o púlpito que está sendo pregado, isso, é no alto dessa torre. E tem um relógio no fundo de quem tá pregando, E assim. tu enxerga a cidade. Cara, A arte eu fiz baseado naquela cidade de fundo, aquele fundo que é uma da imagem... cenografia, uma que era uma imagem imagem de alta de resolução, alta resolução, né? Tu me mandou aquela e eu tentei capturar as cores, né, pra fazer, mas enfim, foi meio na correria aquela arte, né? Mas foi muito legal, cara. Mas, assim, Botou luz vindo de fora. é que a gente focou muito botei as energias na cenografia, a arte foi meio que, vamos lá, tem que entregar Mas foi muito e legal. vou capturar. Daí por isso que ficou meio rosada, assim. A gente não Mas tinha a mexido ideia era ainda. muito cidade, assim, né? Muito Cidade. metrô. Tinha umas artes, assim, que a gente fez de anúncio de chamada pro culto, que era, tipo, em parada de Exato. ônibus. Nós gravamos as chamadas. Gravamos as chamadas em pontos estratégicos da cidade. Eu fazia um spoiler do sermão e nós fazíamos um vídeo pro YouTube. Essa série foi bem legal, cara. Foi muito bem legal. Não pode botar até hoje no tijolinho do lixo. Eu achei que já tinha ido pro lixo. Tá guardado, de então. Não, Mas a senhora- mudança... A Camila é a pegada. Lembra antigo, não deixa. Explica agora. Como é que foi? Enfim, então assim, tem toda essa ideia da cidade no fundo, do alto de uma torre, Se e é por fora estão os tijolos à vista. São os tijolos. Tijolos. A gente fez um por um, E como é que ele com foi feito? isopor. Foi feito porque a gente pegou um tutorial da internet. Ai, como fazer tijolos, né? Isopor, daí tu pega... eu esqueci o nome daquilo de solda, Daí tu faz as ranhuras do tijolo, pinta em 3 tons e inventa um tijolo e, é claro, vamos fazer 1 milhão de tijolos, né? Se a Karine do Léo e a Camila morrerem de câncer, é culpa de Neemias. Porque Era um cheiro insuportável queimando aquele isopor plástico, né? E foi lá na Bento, que era bem maior, mas enfim, as gurias com fogão fazendo... Era a Cacá do Léo fazendo no... sem máscara. Sem máscara, sem Que nada. alegria. Cacá do Léo fazendo... A Camila trazendo o fogão com bujão também no meio da igreja, fazendo. Daí era tipo linha de produção, Sim. eu lembro era o Matheus Mendonça, acho que o Thales já tava... Era o pessoal, assim, um pintava, É a outro... primeira série do Prédio Novo. Primeira série. Porque eu ia pregar Cântico dos Cânticos. Daí que foi depois e eu e disse, ó, aproveitaram, não vou pregar né? Cântico dos Cânticos, porque já que a gente tá mudando, eu vou pregar uma série em Neemias. Eu lembro que Não. fosse hoje. Não, antes... Foi a primeira série. Foi Primeira quando- série. Mas o Quem é Você? Foi depois. depois. Foi depois. Foi depois. Mas o Quem é Você foi depois do Cântico dos Cânticos? Não, Cântico dos Cânticos foi a última série ali. Depois veio Apocalipse aqui na Rita Ragô. É porque o Quem é Você a gente fez a cenografia lá também. Sim, foi lá, não foi depois. E a... Foi quando nasceu Isabel, no do tá. Quem é Você. Neemias, quem é você? Eu fiquei na cabeça que a gente tinha reaproveitado a Tanto cenografia que- de Neemias no Cântico dos Não, Cânticos. não, né? Foi não. outra porta, né? Nós fizemos uma coisa em Quem é Você, a gente deu uma descansada, a gente fez bem mais simples. Ah, ficou horrível aquilo lá.
Porque você foi post-it, a cenografia. O quem é você era ideia de post-it que na mente da pessoa ia ficar legal. Eu nunca... Nossa. Ficou pobrinho. Legal, foi legal. É que não tem como, né, fazer coisas mirabolantes o tempo todo. Não, Enfim. é que também com o nosso orçamento de Tá, mas R$27, daí era o que dava pra fazer. Mas, Carol, diz uma coisa. Quando que tu pensa aqui? Quando que tu para pra pensar não apenas nesse trabalho que é um trabalho semanal, mensal, bimestral, trimestral, que é o trabalho das séries, isso é uma coisa, isso é a vida ordinária da igreja. Mas quando que tu pensa assim, cara, precisamos mudar a nossa arte, precisamos mudar as coisas, como é que foi? Então, foi... Quando tu começou a trabalhar, tu via assim, cara, eu vou usar essas porcaria aqui. Não, Como é que foi? Eu precisava de uma ideia, né, pro TCC de um projeto. Eu já servia na igreja na fotografia e nas artes, e a gente já tinha conversado em revitalizar o logo, né? Em fazer um logo diferente, mais profissional. E, enfim, juntaram as duas coisas. Eu precisava de uma temática pro meu TCC. O que eu mais fazia era servir na igreja. E foi muito legal, assim, trabalhar, estudar, ir a fundo de forma profissional, né? Criar um projeto com citações, e a gente usou vários livros, né? Muitos. E... Nós usamos a Igreja Vinho Novo, também nós citamos as igrejas. As igrejas de inspiração, Mars Vinho Hill, Novo, Mars Hill Vinho e Novo, Village Church. Isso. Mas que eu digo os livros que a gente utilizou de citação, sim. do Ed Stetzer. Do Ed Stetzer, o Dan Kimball, acho que também usamos. Dan Kimball. Eu lembro. Emergente. O Igreja Emergente. O Igreja Emergente usamos. Tem aí no final Aqui? Tem aí na bibliografia os livros que a gente usou, as citações. A Lúcia tá chorando. Se quiser pegar, trazer ela aqui, Carol. Acho que as gurias conseguem acalmar. Só dar um colinho. Mas tem aí os livros que a gente usou. O Stetzer, plantando igrejas missionais. Isso. Quem é o Raposo? É o pastor Raposo? Não. É Raposo. alguma parte de alguma Raposo. teoria. Eu sou da igreja do pastor Raposo. Fez alguma coisa importante. O seu Raposo. Pegaram a referência, né? Mas a ideia, assim, principal de criar um logo era pra... Confissões do Driscoll. Confissões. Igreja Vintage do Driscoll. O Driscoll tá em todas Em as nossas tudo, né? entrelinhas, né? Em tudo. Em tudo, assim. Nos abençoa de todas as formas. Quer dar uma olhada? E essas foram as alternativas, né? Geração de alternativas. Eu não sou nada boa em desenho. Mas, enfim, a gente tinha meio que um esboço. Tudo assim eu fui fazendo, conversando com o Jack, né? Pra ver com clareza. Ver a questão do 180. Tentar utilizar também algo que a gente já trazia do logo antigo. Já como a igreja sempre foi muito visada, assim, muito vista através da internet, né? Então, a ideia era continuar, né? Alcançando as pessoas, continuar... utilizando as cores e, enfim, foi criado um painel semântico de inspirações dessas igrejas, né, que são igrejas bem fortes, com os logos bem bonitos, assim, atuais. E cara, as cores também. O logo do Vinho Novo é muito legal, né? É muito legal. É muito, muito legal. É muito legal. E, enfim, a questão era meio que... me fugiu a palavra, mas era... Não é estabilizar a palavra. Enfim, me fugiu a palavra, mas... tornar a marca sólida, assim, sabe? Entendi. E o que eu acho mais legal nisso tudo é que, tipo... O Matias, com menos de 2 anos, ele achou um adesivinho, assim, só com o símbolo, né? Porque tem o símbolo, tem a tipografia, mas só com o símbolo da igreja. E ele pegou, assim, o adesivinho, a igreja, sabe? Nossa igreja, a vintage, tipo, até uma criança. E é muito legal isso, que o estudo, todo o projeto que foi feito, foi para que até uma criança conseguisse identificar que
através do símbolo que aquela era a igreja vintage, sabe? E eu acho que isso, acho que é solidificar a palavra que eu tava procurando, Isso solidificou mesmo a marca e impulsionou, assim, pra gente alcançar, através da identidade visual, verem, assim, né, a igreja, trazer mais visibilidade, assim, pro evangelho também. E no teu projeto tu citou algumas outras igrejas, assim, por que tu citou? Tipo, tu citou igrejas perseguidas na China, tu citou casos de prisões nos Estados Unidos, qual era por que tu citou essas igrejas, esses trabalhos evangelísticos no teu TCC? Além do projeto da nova identidade visual, né, da criação da marca, eu também tinha que usar duas mídias no meu projeto de TCC. Como a faculdade, né, era produção multimídia, eu teria que linkar, né, no mínimo duas mídias. Entendi. Então, como eu já tinha essa questão da criação, né, de design da marca e, enfim, de artes, eu também tinha que trazer outra coisa que, né, enfim, de dentro da faculdade que eu conseguisse utilizar. E além disso, eu já servia, né, nas mídias com fotografia também. E tinha cadeira de fotografia, enfim. Então, um dos projetos, né, além da identidade visual, foi fazer um ensaio, assim, fotográfico registrando o serviço, né, registrando todo um culto. Todo o culto. Então, eu comecei a registrar, assim, o culto do início ao fim, toda a parte litúrgica, né, do culto. Desde o início até a ceia, o sermão, o louvor. Tu tirou foto da chegada da igreja, das placas, negócio. E daí procurando inspirações, porque, por exemplo, eu tinha, pra sustentar o logo, eu tinha que utilizar 3 inspirações de logos de outras igrejas, sabe? Então, utilizei a Marcio, o Vinho Novo e a Village Church. Para sustentar toda a questão de cor, a questão visual, a questão dos ângulos do ensaio fotográfico, eu precisava também de 3 inspirações. E foi bem difícil encontrar algo voltado à igreja, Carol, de ensaio fotográfico. E foi uma pesquisa bem a fundo. E esse ensaio preto e branco aí da igreja perseguida na China foi, assim, em meio a lágrimas que eu coloquei e estudei sobre esse ensaio, porque foi bem... Eles estão numa igreja profundo, que tá sem teto. Exato. Cara, a igreja nas casas, a igreja, assim, perseguição, miséria. E as cores, muito contraste, né? É um ensaio todo preto e branco. Acho que tem todo ele aí. Tem. Eu só... Cara, a imagem não sai da minha cabeça, assim. É linda demais, tá? Tu tá no nosso culto. Vem antes, vem antes, né? Vem antes, E tem a da... Tem na prisão aí. Também. Tá. Aí, cara, eles cultuando com vela ali, né, Carol? Com vela. Também tem de enfermos, né? Tem uma pessoa enferma numa cama... Ali, ó, essa última imagem aqui, ó, eles estão numa igreja sem teto, cara. Cara, isso é insano. Eu não tô lembrando. Deve ter aí embaixo da foto o nome do fotógrafo. Não tô lembrando. Cara, igreja católica, enfim. Cara, essa imagem aqui é muito sinistra. Muito punk. Das crianças. É outra realidade, né? 93, na China. É outra realidade. E o que mais me admirou nesse ensaio específico foi a qualidade dele sendo bem antigo, né? Exatamente. Tem 30 anos. Hoje, né? Teria 30 anos. 30 anos. Muito, muito forte. E daí me diz uma coisa, assim. Tá, aí tu teve alguma resistência no meio acadêmico quando tu disse que queria fazer um TCC envolvendo a identidade visual da igreja? Ou foi, cara, que legal, coisa diferente? Porque é diferente? Sim. O normal. Até porque, assim, eu vou falar como leigo, assim, as academias, ela devia premiar a pluralidade, premiar, assim, várias pessoas podendo falar, né? É o local de debate, é o local do
do contraditório, e nada mais contraditório do que chegar a um projeto cristão. Isso foi celebrado? Como é que foi? Foi bem complicado, assim, de algumas vistas. A faculdade era no centro, no meio da Cidade Baixa, um lugar bem complicado, vamos dizer. Em alguns momentos na faculdade eu tive que me levantar como cristã, defendendo até a vida, enfim, teve projetos até assim apresentados defendendo o aborto, por exemplo, e coisas, né, relacionadas a isso. Mas, feminismo. Quem te ajudou no projeto? Muita coisa. Tá, não precisa citar o nome, mas assim, quem te ajudou foi tranquilo? A minha tutora ali, né, a conselheira. Tu fez com a mesma desde o início ou tu teve que trocar? Como é que foi? Não, eu fiz com a mesma. Era até uma professora que eu queria muito fazer com ela, porque ela dava cadeira de design gráfico e era a cadeira que eu mais queria fazer. Infelizmente, quando eu tive a cadeira, que eu queria muito fazer com ela, era uma outra professora e foi bem complicada essa professora. Mas eu consegui pelo menos ter ela, né, como... Até me fugiu a palavra do que é. Como... Enfim, Orientador. orientadora, exato. Eu consegui ela como orientadora e ela foi bem legal, assim, me apoiou de forma bem profissional, né, não entrou a fundo, nada. Conversei várias vezes com ela também relacionadas a Jesus, tudo, e enfim, uma pessoa que se considerava católica, então ela foi bem neutra, né, quanto a tudo, e também a gente se encontrou poucas vezes, né, ela só me orientava quanto ali a parte gramatical, parte de diagramação, mandava uns outros exemplos que eu poderia me basear, mas eu falava alguma coisa em relação à citação, essas coisas assim. Mas ficou bem claro, assim, no dia da banca, ela me deu a nota máxima, né, orientadora, os outros dois que estavam na banca, Tava lá, me lembro. não, porque o trabalho, o projeto, ficaria na biblioteca, disponível para futuros alunos, né? E eles não queriam um trabalho relacionado a uma igreja local na biblioteca, onde as pessoas pudessem acessar. Lembro. Não é porque eu tô na tua frente, mas esse trabalho que tu fez, ele é fabuloso, cara. Ele é brutal, ele é profissional, ele é, enfim, é ridículo. A gente tem que falar. Eu me lembro o fato de eles não terem dado a nota máxima, eu me lembro da apresentação, eu lembro de tudo, eu tava lá. E foi uma coisa, assim, que... Tipo, o Rodrigo e a Jéssica foram eles também. foram também. A Jéssica grávida do Luther, um barrigão. E eu fiquei assim, cara, como isso, né? Só pra que isso não ficasse lá mesmo, né? É. Que louco isso. Isso foi algo que foi bem claro, sabe? A questão do resultado, e era algo que eu já imaginava também. Por conta, enfim... eu acho que ajudaria, assim, sabe? Academicamente, vários colegas. Até porque se tu for ver esse projeto que tá na tua mão, o projeto final que foi entregue, foi o projeto que eles me devolveram, vamos dizer assim. Foi o projeto que, enquanto eu apresentava, eles assinalavam, corrigiam. E não tem nenhum tipo de correção, sabe? Então, o máximo era, eles sublinhavam coisas que chamavam a atenção deles, mas correção, adendos, anexos, comentários não tem, sabe? Foi... Bom, é só comparar com outros trabalhos aí, né? Agora, saindo um pouquinho do tema, assim, eu te pergunto, tu acha que a igreja, ela, de certa forma, ela é marginalizada no meio acadêmico? Sim ou não? Como é que tu vê isso, assim? Com certeza, sim, né? Tu se posicionar como cristão no meio acadêmico já é complicado, porque são... Enfim, é um meio, assim, onde, infelizmente, isso vem muito dos professores até, né? Uma mentalidade, assim, anticristã, né? E até, assim, eu lembro, assim, piadas na faculdade, tipo, eu chegando perto e eles, não pode falar isso, não faz, porque a Carol é crente, ela tá aqui. Então, meio que tu muda o ambiente que tu tá. Por um lado, isso é bom, porque, enfim,
tu é diferente, tu é luz, e as pessoas veem sentir, né? Uhum. E abre uma margem para quem realmente se interessa. Mas por outro lado, assim, muita gente acaba se fechando, né? Uhum. Pra trabalhar contigo, enfim. Hoje eu vejo, assim, que eu poderia ter me integrado mais, ter feito mais naquele meio, sabe? Uhum. Mas eu creio que foi uma bênção, sabe? Eu vou pagar meu FIES até 2032. Se alguém da internet quiser me mandar uma Quiser oferta, mandar uma oferta, você tá recebendo. tô recebendo. Faltam mais 9 anos ainda, cara. Ai, é verdade. Falta pouco. Mas eu creio, assim, que valeu a pena, sabe? Sim. Só em ter participado, ter feito, assim, o logo da igreja, a identidade visual. Eu acho que foi importante, sabe? Foi uma coisa bem espiritual. Me lembro a gente conversando quando tu explicou a questão das prisões americanas, da questão da China, da igreja da China. E daí me lembro a gente conversou, vamos citar uma igreja católica, né? Tipo, você te lembra disso aí? Eu disse, vamos citar, né? Tipo, o cristianismo. Né? Então, eu me lembro que foi, tipo, nossas conversas, assim, e eu não imaginava que tinha ficado tão bom, né? Quando chegou com um trabalho pronto, assim, eu fui lá, imaginava, assim, não tenho o que dizer, né? Pra mim, eu noto que há uma intenção em pintar o cristão como um louco. Às vezes, eles não vão perseguir a igreja de forma aberta, às vezes vão, mas às vezes eles vão apenas ridicularizar, é bullying, né? É uma forma das pessoas nem sequer pensar no teu argumento. Né? Então, o meio acadêmico, tipo, o que? Tu tá falando isso? Assim, não, olha aí, não sei o quê. Cara, isso é ridículo, né? E uma coisa que ficou muito marcada, assim, até que uma colega que assistiu a apresentação falou pra mim, que, assim, a faculdade inteira, enfim, as cadeiras inteiras, os anos que eu estive lá estudando, né? Nunca nos foi, porque era um tecnólogo profissionalizante, tudo muito, muito cool, assim. Então não tinha avaliação, não tinha prova, vamos dizer assim. Não tinha apresentações, não tinham citações, não tinham exigências, assim, de leituras, sabe? Uhum. Coisas, assim, que levassem que te ajudassem, te construíssem a fazer um trabalho, assim, um TCC, sabe? Um trabalho teórico. Acho que é monografia, não? Não te dava uma base para isso, sabe? Uhum. Então, na apresentação, eu lembro que ele me fez uma pergunta, uma das pessoas ali da banca me fez uma pergunta de por que que tu escolheu essas cores, alguma coisa? E daí eu falei, porque eu achei harmônico. Ele falou, como assim tu achou? Tu não pode achar. Como assim tu achou? Tu tem que ter um embasamento, tu tem que me dar um argumento. E daí isso que foi que a colega que assistiu a banca me falou, ela disse, olha, eles nunca nos cobraram nada disso. Uhum. As aulas foram dadas dessa forma, sabe? Uhum. Através de achismos, de coisas que eles acham. De coisas assim, que eles não nos deram um embasamento pro que nos foi ensinado. Uhum. Sabe? Era simplesmente chegava e tu clica esse botão e tu faz isso no software e tu tira uma foto, e se tu faz nesse ângulo fica de uma forma, se tu faz nesse, sabe? Então tudo foi muito no feeling, sabe? Sim. Então isso foi o mais complicado, porque eu me senti bem despreparada para fazer uma monografia super extensa, que realmente não foi nos preparado um semestre inteiro. Então, o que eles faziam foi nos passar uns PDFs, nos ensinando como fazer uma monografia, como buscar uma bibliografia, como fazer uma citação. Tu lê aqueles PDFs e tu vai lá e faz o teu trabalho. Eu me lembro desse momento. Eu me lembro que o ambiente, assim, ele não era um ambiente... Propício. Era uma coisa velada, né? Isso tu nota, assim, quando tu não é bem-vindo num lugar, assim.
Mas uma coisa, Carol, que eu admiro, assim, eu converso muito com a Thalita, a pessoa pode olhar pra ti, né? Qual é a tua altura, Carol? 1,55. 1,55, uma menina, né? Quase o tamanho da minha filha. E tipo, e tu tava lá no poder do espírito mesmo, né? Eu me lembro, assim, as coisas tudo que tu fez, as coisas que, todas a tua vida, as coisas que desde que eu convivo contigo, elas são marcadas pela graça de Deus mesmo na tua vida, e esse trabalho foi marcado pela graça de Deus, e tu lá, eu me lembro, assim, tipo, tu de pé, tu argumentando, tu falando, né? Não tinha ninguém pra, tipo, a vontade, eu como teu pastor lá na hora, ela Me levantar, ajuda. mandar o cara calar a boca, assim, calar a tua boca, né? Mas não tinha, tipo, tinha que ser tu ali naquele momento ali, né? E eu me lembro de tudo, assim, me lembro exatamente dessa mulher falando isso. Como assim tu não pode? Eu me lembro que tu meio que travou na hora, assim. E, enfim, mas, enfim, eu não sei, Carol, eu tinha que disponibilizar isso na internet, esse material aqui para as pessoas. Eu me lembro que eu mandei pro pastor Samuel, ele ficou muito feliz porque a igreja dele foi citada e tudo, né? Enfim. Carol, queria agradecer o teu trabalho, tudo que tu fez até aqui, que tu vai continuar fazendo na igreja também. Então é uma bênção, né? A gente está fazendo 10 anos, eu acho que é nada mais, assim, justo do que a gente olhar para trás, assim, né? 10 anos, uma data redonda, um momento da gente pensar, assim. E foi muito impactante, assim. Eu me lembro bem da sensação, eu me lembro muito desse, do que eu pensava, do que eu estava sentindo enquanto tu estava apresentando teu trabalho. Eu me lembro tudo das nossas conversas sobre a marca da igreja, sobre tudo, e como que isso se posiciona dentro da cidade. E o teu trabalho, assim, para Jesus. Que Deus te abençoe, Carol. Obrigada. E tu, quando teus filhos crescerem, tu quiser voltar aí, né, como é que é? Já falei com ela. Trabalhar. Vai estar tudo desatualizado. Né? É porque a tua área é isso, né, Carol? É louco, né? É. Porque daqui a pouco tudo que, tipo, Exatamente. tudo Mas muda muito rápido, né? isso não seria possível, assim, se não fosse por ti, Jack. Que isso, Carol. Porque tu realmente é um pastor que vê à frente, sabe? É bem aquilo que tu fala, que tu tá lá no alto da montanha vendo o outro lado. E quando eu fiz esse projeto, eu não sabia nem se a gente conseguiria usar, sabe? Não, foi uma benção. Não era algo assim que eu olhei e pensei, vai se consolidar, nós iremos alcançar mais pessoas através dele. Era algo assim que eu fiz e pela fé mesmo, sabe? Sem saber o que Deus ia fazer com isso. E foi uma bênção, assim. E é uma bênção, assim, fazer parte da Vintage, fazer parte da nossa igreja. Isso dá uma segurança, sabe? Uhum. De tu saber, eu não tô enxergando, mas vai acontecer, vai melhorar, Jesus tá com a gente, sabe? Que coisa boa. Então foi uma benção, é meio que quando as pessoas falam, assim, às vezes, um divisor de águas, né? Uhum. Eu acho que esse TCC foi um divisor de águas, sabe? Como se a gente estivesse atravessando ali. Exato, foi, e não só pra igreja, pra ti também, porque mostrou ali na hora muita força tua, Carol. Muita força, assim, muita... Né, e a vida, caminhar, assim, a minha esposa fala muito em ti, né? Então ela diz assim, Carol é muito forte, né? A questão do parto, tudo, a questão das crianças, né? Talvez tu não te veja assim, mas tu é, né? E daí na hora lá, eu me lembro de todas essas coisas ocorrendo, assim. E uma coisa assim que eu admiro em ti, Carol, tu não tem só força, porque uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pra tu entender. A Reforma Protestante, ela estoura no século XVI com Lutero, porque Lutero ele carregava duas características. Ele era culto, ele era inteligente. Alguns dizem que Lutero era a maior mente da Europa daquela época. Mas normalmente pessoas muito inteligentes são pessoas sem coragem. Ao passo que pessoas corajosas são pessoas, às vezes, desprovidas de inteligência. Tá? Até talvez por causa disso que elas sejam tão corajosas. Né? Então, aqui, Carol, aqui une as duas coisas, entendeu? Une coragem e une inteligência, porque é muito bem feito. Talvez tu diga assim, não, mas isso foi muito difícil para mim. Ok, né? Que seja. Mas
eu olhei isso aqui, a primeira vez que eu olhei, eu disse, falei pra ele assim, nunca consegui chegar nem perto, nem 10% disso aqui. Isso aqui é muito profissional, é muito perfeito isso aqui, sabe? Então, o Senhor Deus te agraciou, não só com inteligência, mas Ele também te agraciou com coragem, né? Porque tem que ter coragem para fazer o que tu fez. Fazer um TCC envolvendo igreja, tipo, sabe? Isso tá louco, cara. Hoje em dia, no mundo de hoje, isso é como peitar o papado no século XVI, entendeu? Mas até hoje eu não imaginaria fazer outro tema, sabe? Sim. Não, eu realmente não tinha uma segunda opção, sabe? Não tinha um plano B. Era esse e a única forma era ir até o fim, sabe? Eu realmente não consigo imaginar um trabalho, um projeto de outra coisa, sabe? Mas essa é uma marca dos membros mais antigos da Vintage, né? É uma paixão muito grande pela igreja, né? Porque as coisas foram muito doloridas, muito custosas, né? Muito assim, com muitas cicatrizes, né? A gente carrega cicatrizes do início da igreja, de traições, de problemas, de coisas que nós passamos, né? Para gerar uma igreja. E não é... eu digo assim, se alguém analisar um dia, daqui a anos, quando nós morrermos, analisar a Vintage, a pessoa vai chegar a uma conclusão, a igreja era assim, assim, mas tem que analisar a Vintage no contexto onde ela está. Então, é isso que faz para mim a Vintage ser tão especial. Porque nós estamos no olho do furacão no Brasil. Nós estamos na capital menos evangelizada, na capital mais secularista, no local onde as religiões de matriz africana mais prosperam, local onde o ocultismo avança, local de muita secularização e no meio dessa terra árida, espiritualmente falando, que é o sul, Deus tem nos dado vida, entendeu? É isso que faz a coisa... Porque se fosse assim, vou citar assim, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasília, que são as 3 cidades hoje que possuem, assim, uma quantidade de igrejas, boas igrejas, saudáveis, né? Tipo assim, ou o Nordeste, que, tá lotado de igrejas, de boas igrejas. Seria legal. Mas o que acontece na nossa igreja, que eu admiro o trabalho de Deus, não nosso, o trabalho de Cristo ali, é isso, de estar vendo o que Cristo está fazendo nesse contexto, contra todas as probabilidades, entendeu? Enfim, e do zero. Nossa igreja começou do zero, assim, então ver essas coisas, assim, é com uma filha, né? Eu digo para minha esposa que eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho a Vintage, a Isabel e a Maria. E a Vintage tem 10 anos, então vendo ela andar com as próprias pernas, ela, por exemplo, tô de férias agora, né? Gravando aqui com você, tô de férias. É muito louco isso pra mim, assim. Tá distante do púlpito, era inimaginável, né? E o pessoal pregando, a igreja acontecendo, né? Já dá pra morrer, né? Entendeu? Enfim. Os cultos nunca foram tão curtos. Pior. Né? Sermões curtos, né, cara? Acaba e tá, e aí? O que a gente faz? Pô, dá pra almoçar? Vamos ficar até as 2 aqui. Dá pra almoçar? Mas antes do Matheus ir visitar, que o Matheus foi visitar antes a igreja, Sim. que o Ed, acho que era Ed, né? O baterista. Sim. Que mandou um vídeo teu pro Matheus. O Matheus falou, o que tu acha? Vamos congregar na Vintage? É uma igreja nova. Ele foi me explicar o que era Vintage, né? Porque, diferente de todas as outras pessoas do mundo, eu não conhecia Vintage pela internet. Sim. E daí eu olhei pra ele e disse, deve ser legal, né? Deve ser legal, né? Começar uma igreja do zero, assim. Iniciar desde a fundação, desde o começo. Deve ser legal, né? E daí depois nossos filhos morrerem e a gente morrer e os nossos filhos ficarem nessa igreja e morrerem, os filhos deles. A gente foi sonhando, sabe? Sim. E estamos aqui. Estamos aqui. Enfim, Carol, Deus te abençoe. Né? Mais 10 anos, 20, 30, 40, 50. Amém. Amém? Amém? Então nós estamos no 3º e último ato. Estamos aqui com o William Oribes. Qual é o teu nome mesmo? É José William Almeida Oribes. José William.
Então, Uhum. tu é chamado de William Orives, tu pode ser chamado de José Almeida. Depois dos 30. Seu Zé. É? Exato. José Guilherme. Não foi legal, né? Foi. Foi. Bem. Cara, me diz uma coisa, quantos anos tu tá? Tô com 25. 25. E, ô, William, tu trabalha com o quê? O que tu faz, assim? O que tu... Trabalho hoje com direção de arte e design gráfico, praticamente. Essas duas Ou áreas. seja, então, tu, a Carolina, e o Rodrigo, vocês trabalham no que envolve... O Rodrigo, ele é design de interiores, mas ele envolve também arte, né? Envolve a aparência, envolve essa questão, né? Da estética, né? Uhum. E me diz uma coisa, tu chegou na Vintage em que ano? Eu cheguei e tava dando apocalipse. Então acho que foi Tava dando 2000. apocalipse, literalmente. É, Engraçado, a não- pandemia. Eu acho que foi 2019? Não, 2020. 2020. Pandemia não... É, A não ser que tinha alguma informação aí que nos fala, né? eu sou Não, muito ruim como é com que é? data. É. Cheguei a 2020 essa... chegou? Uhum, 2020. Legal. E tu já trabalhava com isso já? Já trabalhava. Design gráfico eu comecei quando eu era criança, meus irmãos compraram um computador lá. E... Que ano isso? Ah, cara, quando eu era criança, 2008. É? Eu sou ruim de data, cara. Tipo, não vou saber linkar aqui. Mas eu sabia a minha idade, eu tinha uns 10 anos. Eu tô te Agora perguntando tem que porque na minha calcular. casa tinha um 586 nos anos 90. É um computador que era um computador legal, isso. Uhum. Só que era num período que tu tinha computador e não sabia o que fazer com ele. Né? Tipo, ficava olhando, jogava Paciência, o Paint. Uhum. E Spider. não tinha o que fazer, né? Meu? 2010. Foi um troço meio louco, assim. Não, eu peguei os computadores da prefeitura, né? Que eles botavam as capas, tudo em cima. Sim, Era bem legal. tu viu aquela época, Uhum. tinha que botar a capinha e tal. Legal. E na Vintage tu trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na Vintage cuidando da parte dos criativos ali na igreja, que fica dentro da área da comunicação. Tu tá trabalhando nisso há quanto tempo? Na Vintage? Na Vintage. Na Vintage faz alguns meses. Eu acho que foi início do ano, né? Ou final do ano. Faz passado. mais. Foi final do ano. Final do Eu acho que ano. foi em novembro, se não me falha a memória. É que assim, ó. Foi meio que na saída ali do... Isso. Não me lembro o nome dele. Do Alan. Do Alan, né? E eu acabei entrando ali. Mas a gente teve uma conversa, foi em maio do ano passado. Tu te lembra? Não lembro. Então, a gente conversou ano passado, exatamente há um ano atrás. Eu tive contato com o Lucas Bezalel e a nossa conversa foi que, cara, nós estamos fazendo 10 anos de igreja, né? Uhum. 10 anos e Lembrei. nós tínhamos um ano para trabalhar aí, né? Numa marca e tal. E tu queria muito mudar, repaginar ou reforçar, não sei como é que vocês chamam aí na... Revitalizar. Revitalizar esse mundinho de vocês aí. Tu queria muito mexer na marca, né? Nos 10 anos, assim, né? Então, queria te perguntar, assim, primeiro de tudo, por que tu acha que essas coisas têm que acontecer, né? Uma marca, ela tem que ser mudada, ou não tem essa necessidade. É importante que socorra, ou isso é uma coisa fluida, né? Ela vai mudando. Enfim, o que tu pensa disso? Então, a primeira vez que eu tive a impressão assim, que talvez precisasse da Vintage mudar a marca ou revitalizar, quando a gente chegou na igreja ainda era Vintage 180. E uma vez assim, eu saí do culto ali, daí eu olhei a placa, tiraram 180. Nada ali dos adesivos que tinha, né? Daí eu fiquei assim, tá, beleza. Daí eu comecei a observar assim, a questão de toda a estrutura, e sempre que a gente chegou na Vintage, foi uma igreja totalmente diferente de qualquer igreja que a gente vai, assim, né? Então, o que me marcou bastante é a cultura da Vintage, a forma como as pessoas servem, né? E eu entrei num período que entrou muita gente na Vintage, eu acho. Em questão de um ano, a Vintage ganhou mais de 30% a mais de membros, eu acho. Uhum. E muita gente começou a vir. E eu notei ali no meio que tinha aquelas pessoas novas que não entendiam muito a cultura da Vintage ainda. Aquela questão de empolgação, via muita gente de outras igrejas, queria conhecer. Porque acho que na pandemia, né? Eu acho que as igrejas fecharam, as né? igrejas fecharam. A nossa ficou pouquíssimo tempo fechada. Exato. Daí muita gente começou a vir, queria conhecer. E eu peguei essa transição, assim, e ao mesmo tempo eu olhava, assim, tentava entender a cultura da Vintage e eu achava muito legal, né? Uma coisa que me impactou bastante é que na Vintage não tem, vamos dizer, membro de banco, né?
todo mundo serve. E aquilo dali eu achava sensacional, assim. Daí eu comecei a ver e a notar, assim, depois de um tempo, assim, já servindo dentro das áreas, dos ministérios, essa cultura meio não sendo entendida pelas pessoas, né? Pessoas que chegavam, assim, e davam aqueles conflitos de várias coisas, assim, né? Daí eu comecei a pensar, talvez a gente poderia trazer isso nos 10 anos, trazendo essa revitalização da marca e trazendo junto a cultura da Vintage, de onde ela foi formada, os fundamentos, trazer de volta essas marcas para a igreja crescer, continuar crescendo de maneira saudável e as pessoas entendendo, né? Então... E quais marcas, assim, tá? Tu já listou algumas, assim, quais marcas tu acha que... Ou, não digo só a Vintage, mas o que se perde, tipo, em 10 anos? Ou o que uma organização, uma igreja, um negócio, uma marca, o que em 10 anos pode se perder daquela ideia original, né? E talvez os fundadores tenham a maldição do conhecimento, que é, tu acha que todo mundo sabe e na verdade as pessoas não sabem aquilo ali, né? O que tu acha que se pode perder em 10 anos, assim? Assim, eu acredito que pode se perder muita coisa, né? Principalmente na questão, assim, de princípios, talvez. Não que a Vintage perdeu isso, mas que é difícil das pessoas chegarem e já pegarem aquilo dali, né? Até eu sempre fui curioso, assim, entrei na Vintage, a gente recebeu ali, a Bela deu pra gente, eu não sei se dão ainda, que era o Por Detrás das Cortinas, né? Por que acontecia cada coisa que acontecia, né? Até na época do Por Trás das Cortinas, eu peguei o fim disso, que era que vocês faziam uma pausa no meio do culto. Tu chegou a pegar a pausa? Não peguei. Daí, mas eu olhei por detrás das cortinas e eu vi que tinha essa pausa, porque nós pausamos. Só que daí já tinha acabado, acho que era um pouco antes da pandemia que tinha, né? E eu acredito que pode se perder muita coisa, assim, mas também, o que eu penso, assim, a igreja, ela é um organismo vivo, em que ela tá vamos dizer, em constante aperfeiçoamento, né? E é que a igreja reformada sempre é reformada, né? Em igreja mudança. Reformada sempre se reformando. Daí eu ficava pensando, tipo, nessa questão, a gente vai trazer essa nova marca, mas daqui a pouco não é o fim, não... Daí, até a partir disso, a gente comecei a imaginar coisas, assim, né? De trazer algo que mostrasse que a gente tá fazendo 10 anos, né? E uma das coisas, até a gente conversava com o Michael, assim, de... até eu já conversei com o Jack, assim, uma coisa... eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, que a gente não quer parecer uma empresa, né? Só que como a gente tá, vamos dizer, tomando um porte grande, uma igreja grande, a gente tem que fazer as coisas de maneira mais profissional, assim, né? E eu acredito muito que através da comunicação, né, do que a gente comunica, a forma como a gente organiza, mostra isso para as pessoas, vai trazer essa profissionalização, né? Eu acredito que o fato de não ser uma empresa tem que ficar melhor ainda, né? Exato. É que as pessoas, quando falam a igreja não é uma empresa, elas normalmente usam esse argumento para tornar as coisas menos profissionais. E a conversa que eu tive em maio contigo, eu comentei com isso. Daí foi o que tu me comentou que, tipo, abriu minha mente, né? A gente Por não tem que ser uma empresa, tem que ser melhor. A gente tem que mostrar pro mundo como tem que ser, né? O padrão não é empresa, o padrão é igreja. Tem que ser muito melhor. Exato. Tem que ser muito mais bem apresentado, muito mais bem fundamentado, enfim, né? E daí tu já estava com esse pensamento, assim, tu já olhava, é que assim, tu olhava para a nossa comunicação e tu olha para o que está ocorrendo hoje, como que as coisas elas se comunicam hoje, né? E tu já notava um ruído, uma dissonância, e tu tava vendo, assim, que, pô, dava para nós melhorar aqui, ali. Como é que tu vê isso, assim? Porque a igreja, às vezes é feito com um trabalho voluntário, então tem pessoas que, pô, eu sei usar ali um aplicativo de Exato. Você usar, pô, tá dentro, tá com nós aí. Daqui a pouco o cara não tem um olhar tão bom assim, não se aperfeiçoa e acaba passando algumas coisas, alguns trabalhos desse cara, e a igreja acaba usando isso nas redes sociais, por exemplo, que é hoje a grande arena do mundo, né? Então, enfim, tô até com essa polêmica agora da PL, da censura, das fake news, enfim. Por quê? Porque a grande arena do mundo hoje chama-se redes sociais, né? É a grande praça do mundo, onde as pessoas vão ali e colocam suas ideias. E a igreja, se ela fizer isso de qualquer forma, ela pode, às vezes, não ser ouvida, né? É a mesma coisa tu fazer um filme ruim, um filme mal gravado, com uma má direção, enfim, um filme que não tem um bom enredo, ele não vai
passar a mensagem dele adiante. E a igreja acaba fazendo isso. Tu notou isso no nosso meio? Assim, tu é membro da Vintage, tu pode falar. Não tem problema, assim, pô, Jack, notei isso, entendeu? Normal, né? Não fica com vergonha de tecer um Não, o que eu comentário. notei assim, era mais, não a questão, vamos dizer, da qualidade visual, mas era mais uma questão assim de organização, assim, a gente tinha muitas coisas assim, tipo, sendo uma nova série, faltava posts, faltava coisa assim, daí... Então tinha um padrão. É. Faz assim, faz assado. Isso. Tinha um processo. Um Não havia processo. um processo. Daí eu comecei a notar, daí comecei a pensar, porque como eu trabalho numa agência, eu conheço pro lado de dentro assim, todo o processo criativo de uma demanda, como que entra, como que sai, por quem tem que passar, os processos de revisão, tudo. Daí eu comecei a pensar em trazer isso pra dentro da Vintage, né? E acabou que quando teve a saída do Alan ali, a gente comecei a conversar com o Michael, assim, até antes, mostrei pra ele os processos, cara, a gente pode fazer isso, vai ser legal. E acabou que entrou, assim, e acho que deu super certo, assim, os processos. É claro que muita coisa a gente adapta, né? Porque a igreja não é uma agência, né? E o que a gente faz é muito diferente, né? A gente não tá fazendo uma propaganda pra divulgar uma questão para ganhar algum valor específico, dinheiro, mas a gente está pregando o evangelho, né? Então, a nossa mensagem, o nosso tom de voz, a forma como a gente comunica, né? É bem diferente. Interessante. E tu já tinha algo em mente o ano passado? Tu já estava vendo a necessidade, matéria de fontes? Vamos falar de uma forma mais prática, assim. Matéria de fontes, de cores, assim. O que é que tu notava, assim, pô, a gente tá... Porque às vezes é interessante tu pegar de destoar da coisa, né? Então, um exemplo, eu uso um Whey Protein ali, o nome dele é Flex alguma coisa, tá? Mas eu noto que eles se posicionam no mercado de suplementos extremamente diferente do resto. Até eu vou te mostrar depois. Eles, cara, as cores, tudo deles é diferente, assim. É muito diferente, assim. Eles são uma empresa menor, né? A empresa de Whey Protein que eu compro ali, eu gosto muito deles. E eles é uma empresa brasileira, né? Eles posicionam totalmente diferente e as outras são tudo meio padronizado. Então, às vezes é bom, mas às vezes também não é. Tem que saber como é que vocês fazem. Vocês sabem a hora de, cara, vamos fazer isso aqui diferente. Não, agora vamos seguir para poder comunicar com o maior número de pessoas. Vamos fazer uma coisa, né, mais do que já está se fazendo nas redes sociais, assim. Tu pensa isso, como é que é, ou é mais no feeling a coisa? Eu acredito que hoje seja mais no feeling, até porque na era que a gente está vivendo, vamos dizer, as trends, elas mudam muito rápido, né? Até tipo quando começou... Lembra que tinha aqueles memes daqueles desenhinhos que ficava, que dali durou meses. Hoje uma trend dura uma semana, sabe, né? Na outra semana já tem outra trend rolando. Então, a coisa tu tem que ir mais no feeling, o que tá sendo comentado, o que tá sendo discutido. E tudo isso vai da forma como a gente vai comunicar. Até, por exemplo, quando a gente faz um corte de nugget, a gente pensa ali naquilo que vai conversar mais com o que está sendo discutido, né? Então, eu acredito que seja mais nessa questão. E o que tu acha que a gente deveria fazer, assim, por exemplo? No que envolve tons, no que envolve... Ou uma igreja, assim, ela deveria se atentar. Quais são, assim, as questões práticas, assim, pô, eu acho que peca-se muito, nós até podemos citar erros nossos, assim, de posicionamento nas redes sociais, né? Não é tu tentar parecer, pô, todo mundo agora quer ser Elevation Church. Não, mas a Elevation é a Elevation. Eles estão comunicando quem eles são. Eu acho que é uma necessidade de se imitar esse pessoal, imitar na originalidade deles também, né? Isso. Dá pra copiar muita coisa, dá pra aprender muita coisa, mas tu não pode deixar de ser tu, né, cara? Entendeu? Exatamente. Isso até eu conversei contigo naquela mesma conversa que a gente teve. E tu sempre deixou claro, assim, né? E eu acho isso que a gente é uma igreja, vamos dizer, digamos, autêntica, que a gente não quer esconder que a gente é uma igreja. Né? Por isso que a gente não usa termos... A gente não é um clube, a gente não usa, por exemplo, church. Né? A gente não usa comunidade. Comunidade. Que tranquilo, e tá tudo bem. Né? O pessoal que usa, mas a gente não usa, né? Tipo, a gente usa igreja. Exato. E isso é muito legal. E isso tem
tu tem... tu é autêntico naquilo que tu tá falando e tu transmite verdade, né? Quando tu começa, assim, querer forçar uma coisa que não... Sabe? Só pra tentar agradar, Querer tu perde. esconder, né? Querer esconder. Então, uma coisa assim, eu acredito que a igreja cristã, ela não poderia abrir mão de alguns elementos Exato. que remetem à história, né? Então, é uma tradição, a tradição em si ela não é ruim. A tradição se torna ruim quando ela contraria a escritura. Jesus vai dizer, né? Pela vossa tradição invalidaste o mandamento do Senhor. Quando a tradição invalida o mandamento, ela se torna algo nocivo. Se ela não invalidar o mandamento, é algo bom. Então não é ruim. Então, exemplo, nós temos uma história, a igreja tem 2000 anos de história, então nós temos os nossos símbolos, por exemplo. Nós temos os símbolos, por exemplo, a cruz, é um símbolo cristão, o peixe, a mesa, o pão, né, o vinho, essas coisas que eu noto que em algumas igrejas hoje isso fica quase que, tipo assim, cara, não cabe num ambiente desse nós colocarmos uma mesa aqui dentro. Exato. Cara, como que tu faz um culto sem uma mesa? É complicado. É por isso que a gente não faz a ceia com Doritos e Coca-Cola. Exatamente. Que é um pão e vinho, É um pão e entendeu? vinho. Jesus Tem- falou tem vinho uns- por algum motivo, né? Exato. Eu me lembro que eu tinha uma discussão com o pessoal se a ceia... Aí nós vamos entrar nesse questão de sacramento já... Aham. É complicado quando fala questão doutrinária, que uma vírgula tu pode já estar falando uma heresia. Né? Então assim, mas cara, um exemplo, a ceia é um ritual ou não? Essa é uma discussão. Ela é um ritual. Eu defendo que ela não é apenas um ritual, mas ela também é um ritual. Uma marca de um ritual é que os elementos não podem ser trocados. Exato. Eu não creio que os elementos que Jesus falou era porque o que ele os tinha à mão. Não. Há uma mensagem com o pão Símbolo. e há uma mensagem com o vinho. E vinho. Né? Então, eu acredito que ele também é um ritual. Né? Então, ele carrega essa questão, ele é um sacramento, como disse Agostinho, né? É uma manifestação visível de uma graça invisível, mas ele também carrega essa característica ritualística, aonde ele tem os seus elementos que não podem ser trocados. Então, a igreja cristã, ela tem a sua tradição é riquíssima. Nós temos a cruz, nós temos o pão, nós temos a mesa, nós temos o próprio púlpito. Pô, cara, tu entende? Então, assim... Isso é muito triste. E tem se perdido muito hoje, né? Muito, cara. Eu já tive numa igreja que o cara comentou assim, né? É uma igreja mais moderna, assim. E o cara comentou, pá, cara, aqui é bem legal, a gente moderno, a gente tá, sabe? A gente até tira a cruz pra não... Daí, tipo, no culto, assim, não tem uma cruz, assim, sabe? Droga, que droga, entende? Tinha uma igreja, acredito que eles nem falem mais isso, né? A gente é tão igreja que nem parece igreja. Eu acho uma bobagem isso. Exato. Cara, eu A nem tô... gente é uma família. É óbvio que a igreja mais que uma é... igreja, uma família. Mais que amigos, friends. Exato. Entende? Tipo, enfim... E cara, quando tu... o próprio uso da Bíblia. Exato. Os pregadores hoje não usam a Bíblia mais. Né? Daí o argumento que eles vão utilizar, não, mas antigamente era com um rolo. Cara, que argumento ridículo esse, entendeu? Tipo, enfim. Não, e isso vai muito de quem nós somos, né? Nós somos uma igreja vintage. A gente não tá desvinculado à história da igreja. A gente faz parte dela. E a gente não quer dizer que a gente tá... Nós não estamos inventando a roda. Exato. Né? E isso é muito legal. A gente não tá aqui em 2023 querendo inventar alguma coisa. Não. Né? A gente segue... Isso é muito legal. E até quando eu conversei contigo sobre isso, tu me deu o livro do Igreja Emergente pra ler, né? Do Kimball. E o Kimball até defende a questão de nós usarmos os elementos. Eu não entendo por que tem pessoas que batem tanto nesse livro. Óbvio que vai ter alguns capítulos que ele dá uma viajada, assim. Mas, cara, no básico, o que ele tá defendendo é uma igreja que não tem vergonha de ser igreja. Exato. Até ele conta a história do cara que foi lá, o guri se impactou quando ele chegou lá dentro, viu uma cruz, viu um púlpito, viu os elementos da ceia. Aquilo ali é de... Uso de velas também. Exato. Né? Enfim, eu noto que se eu pudesse dizer no que envolve isso, eu diria, não tenha vergonha de ser quem tu é. Entendeu? As pessoas têm vergonha das suas origens, elas têm vergonha... Por exemplo, eu me lembro que eu tenho primas minhas que elas são cariocas, né?
E, cara, nos anos 80, elas tinham uma vaidade. Elas moravam aqui no sul, óbvio, de ser cariocas, assim. Porque, não, eu não sou gaúcha. Tipo, era uma coisa muito... Cara, eu crescendo com amor ao meu estado, não tenho vergonha. Cara, eu não sou outra coisa. Eu sou gaúcho, eu não sou... Não tenho vergonha de quem tu é, não tenho vergonha da tua história, não tenho vergonha... Cara, eu morei em tal lugar, era um local pobre, eu tive uma vida assim, meus pais não eram cristãos, essa é a minha história, Jesus me encontrou nisso aqui, essa é a minha vida. Não tenho vergonha disso. E é ruim quando as pessoas têm vergonha de serem igreja, cara, de ser cristãos, entendeu? Agora, não, nós estamos fazendo umas mudanças estratégicas. Pô, talvez ok, mas, cara, sonda mesmo se essa mudança estratégica não está sendo dita como um ar de sabedoria, mas o que está patrocinando essa sabedoria é uma covardia. Exato. Porque por trás de muita atitude sábia, tem muita covardia patrocinando, entendeu? Então... E tu vê isso, assim, essa forma como é tratado as coisas hoje, tu vê isso espelhando na vida dos próprios cristãos dessas igrejas, entendeu? Tipo, eles não conseguem chegar num ambiente onde não tem cristãos e se posicionar como cristãos. Porque a igreja não se posiciona. Exato. Perfeito. Daí, tipo, quando a gente tá numa igreja, por exemplo, ali a Vintage, que a gente não quer esconder que a gente é uma igreja, isso influencia também nos membros. Os membros vão em qualquer lugar, eles não têm vergonha, sei lá, tá num shopping ali, abaixar a cabeça e orar por um alimento, entendeu? Tipo, isso é algo normal. Normal. Né? Porque a gente não tá aqui tentando ali agradar o... Exatamente. E isso vai muito até, por exemplo, se as pessoas entram no nosso perfil do Instagram, a gente não tá ali, os nossos cortes que a gente faz dos nuggets, as nossas mensagens, a gente traz ali assuntos da igreja, né? Mensagens do evangelho, né? A gente não tenta cortar um nugget ali que tenta, sabe? Até a gente é bem provocativo. Exatamente. Agora, daí alguém vai pensar assim, então vocês vão fazer cultos, enfim, com bancos de madeira. Cara, é uma grande discussão essa questão de estética. E respondendo talvez uma pergunta que possa surgir, tem um pregador americano, um pregador bem tradicional americano, e ele disse assim, coloca um púlpito de carvalho no seu púlpito, né? Coloca um púlpito ali de carvalho, uma madeira nobre, tira o púlpito de acrílico. Ok, eu concordo. Nós não usamos acrílico na nossa igreja, temos púlpito de acrílico, não utilizamos, e não teria problema nenhum utilizar, esse aqui não é o ponto. Mas custa muito caro ter uma estética bonita no que envolve a questão vintage ou tradicional. Então alguém vai chegar na nossa igreja e dizer, mas vocês têm cadeiras de plástico ou cadeiras pretas. A gente não tem dinheiro para ter bancos, nós teríamos. Exato. Entendeu? Vocês não têm uma torre, um sino, um sino de bronze ou metal ali, né? Ele custa em torno de 40 mil reais. Eu pesquisei isso. Seria legal ter um sino, entendeu? Seria muito triste. Só que nós não temos hoje 40 mil reais para colocar ali. E nós não temos problema com a modernidade, tipo, ter uma tela de LED, enfim, isso tudo seria legal, vamos ter. Mas eu digo, abrir mão, a igreja tem que caminhar para frente, utilizar os meios, as mídias que a sua época lhe proporciona. A igreja só não deve abrir mão dessas marcas que, historicamente, identificaram ela como igreja, entendeu? A gente vai ter um telão de LED, mas vai estar um vitral naquele telão de LED. Perfeito, cara, perfeito, exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Então, eu noto assim que há uma tendência em querer transformar o culto o sermão num grande, uma palestra do TED, entendeu? Onde o carinha vem, né? Ele conta uma historinha, ele comunica com os clientes, fala, faz algumas perguntas provocativas extremamente curto e sai. Por exemplo, cara, séries de sermões. Cara, no Brasil hoje, cara, são raríssimas as igrejas que pregam séries de sermões de mais de 4 sermões por série. Eles mudam a série todos os meses. Porque a ideia é o público quer algo novo. Então, com isso, eles não exploram livros longos da Bíblia, como o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Eles vão pegar sempre coisas curtas, e fazem rápidas. muitos eventos, né? E muitos eventos. Uma igreja, assim, precisa de muitos eventos. Pra manter e reter as pessoas ali, é evento atrás de evento. Exatamente. Então,
E a vida da igreja acaba terminando aí, né? Uhum. Porque daí é tipo uma casa. A casa tu não vai viver de festa o dia inteiro na tua Não, casa. é. Precisa de rotina. O filho Exatamente. precisa viver a vida comum, né? E ali a gente vive a vida da igreja. Né? A gente Exatamente. não precisa de um super evento todo final de semana pra Exatamente. só saber que Jesus ressuscitou no domingo já é o nosso grande Tá bom, evento. né? Bom, quando a gente pensou na marca da Vintage, a primeira ideia era trazer uma revitalização, né? Não era mudar drasticamente. Só que a gente começou a ver alguns pontos que estavam dentro do logo que não faziam mais sentido. Por exemplo, como a gente tirou o 180 e aquele círculo fazia a volta do 180, né? Então a gente viu que aquilo ali não fazia mais sentido. Uhum. Então a gente apresentou um novo logo, uma nova proposta, que é essa daqui, né? Muito bom. Em que tem a cruz e que tem o vitral. Isso representa muito a Vintage porque E aí? a gente em nenhum momento a gente queria esconder e a cruz no nosso logo significa muito tudo que a gente falou aqui, né? Que a gente é uma igreja. A cruz aponta para isso, né? Exato. Aponta para Cristo, né? E a nossa mensagem é o Cristo crucificado, né? Exatamente. Então, e a gente é uma igreja que está vinculada à história da igreja. Ou seja, o vitral vai representar isso, né? Então, eu acho que o logo representa muito isso, né? Muito. É um E logo... foi uma coisa, a gente analisou outros logos, né? Mas esse logo, ele é totalmente diferente do que a gente utilizou até aqui. Mas essa ideia desse logo é basicamente reafirmar aquilo que a gente já pensava lá no primeiro sermão, no dia 19 de maio de 2013, quando a gente estava plantando a Vintage, né, naquele dia de Pentecostes. Basicamente, nós acreditamos na igreja. Nós acreditamos que a igreja local é a esperança para o mundo. Exatamente. Né? É através dela, é através da igreja. Né? Hoje, no dia de hoje, aconteceu um negócio muito louco no Instagram. Assim, uma mulher veio pedir conselho, né? O marido dela abandonou ela, traiu ela, alguma coisa fez, fusariqueou, saiu com alguém aí, e a mulher estava desesperada, não sei o quê, meu marido, saindo de casa, 3 anos de casado, tô segurando as pontas, e eu perguntei, e o que o teu pastor falou para vocês? Aí ela disse, não, eu não tenho pastor. Eu não tenho pastor, eu sou cristã, mas eu não vou na igreja, e meu marido não é cristão. Daí eu disse, não, pensei que eu estava falando com cristãos. Eu disse, não, vocês dois precisam de Jesus. Não, ela querendo teimar comigo. Eu disse, moça, sem igreja, tu não é cristã. Tu não é cristã. Os apóstolos precisavam da igreja. Sem igreja, tu não é cristã. Eu estou me dirigindo a 2 ímpios, a 2 filhos do diabo, e vocês estão em rebelião contra Deus. E vocês precisam do sangue de Jesus. Ah, mas isso é duro, né? Alguém pode pensar, né? Eu disse, eu não sou o conselheiro amoroso. Eu não tenho nenhum conselho para casal para vocês. Vocês precisam de Jesus. Exatamente. E a igreja, sem igreja, ou seja, hoje em dia há uma moda de ser cristão. Havia nos anos 90, 80, o católico não praticante. Hoje nós temos o evangélico não praticante, né? É engraçado isso, né? Daqui a pouco nós vamos ter o vegetariano não praticante. Né? Pessoas que, enfim, teve até eu li uma matéria, não sei se foi com vocês, já estava aqui, mas o caso da mulher que disse que não era gay, né? Ela não era, ela só falou para ajudar os amigos, enfim, mas ela não se considerava gay. Cara, é o gay não praticante, entendeu? Ou seja,
Nós temos Exato. hoje, esse mundo é louco, né, meu? Esse mundo é louco, o mundo que a gente tá vivendo é louco. Eu acho que no meio dessa loucura, tem tantas vozes se levantando. E as pessoas acreditam em tudo, né? Exato. Tudo, menos na igreja. Então agora é a hora de levantar, assim, eu acho não, aqui eu tenho certeza, o assunto hoje do momento é eclesiologia. Se o assunto no período da reforma era a soteriologia, né, o assunto era a questão da salvação, como que alguém era salvo, hoje o assunto é eclesiológico. Hoje o cerne é a necessidade da igreja. Então, tipo assim, hoje, se alguém quer dialogar do que está ocorrendo, hoje o assunto é igreja. Então, por isso que eclesiologia é tão importante nos dias de hoje. E eu acho, cara, que a gente não esconder num logo, a gente não está querendo ser outra coisa, a gente está querendo ser o mais explícito possível. Né? Então, assim, mas não poderiam ser mais. Ok, mandem ideias, nós vamos fazer. Entendeu? Exato. Então, enfim, né? Nós queremos ser o mais explícito possível. Nós acreditamos na igreja. Né? A gente acredita no corpo de Cristo. Né? Por quê? Por que a gente acredita na igreja? Não por causa da igreja, mas por causa do Divino Espírito. Exato. No Credo dos Apóstolos, eu creio em Deus, eu creio em Jesus e eu creio no Espírito Santo. Quando ele fala creio no Espírito Santo, logo em seguida a próxima sentença, a Santa Igreja Universal. Né? Ou seja, a igreja ela é uma obra do Espírito. Quando eu digo eu creio na igreja, eu estou dizendo eu creio na obra do Espírito. Eu creio na obra do Espírito através dessas pessoas imperfeitas. Eu creio na obra do Espírito na vida dessas pessoas. Eu creio na obra do Espírito erguendo o corpo de Cristo nesse mundo, no meio das trevas, colocando um posto avançado do Evangelho para pregação, para administração dos sacramentos e para espelhar ao mundo o amor de Cristo pela igreja e a submissão da igreja a Jesus. Espelhar para esse mundo um pouco do reino de Deus, né, desse reino que está vindo. Então, eu achei esse teu logo, cara, impactante. Eu achei ele lindo, né, que eu tô na tua frente. O trabalho do Rodrigo foi fabuloso, da Carol foi fabuloso também. E tipo, a gente está vivendo isso hoje, cara. Esse terceiro ato, esse terceiro tempo, no que envolve o logo, no que envolve o trabalho. E eu só queria te parabenizar, entendeu? Não sei se tu tem mais alguma coisa para mostrar aí. É que aqui mais a questão do manual de marca, né? Aqui a gente vai ter a paleta de cor, a defesa, porque até lembra porque a gente colocou o V minúsculo, né? Nós começamos a usar agora o V da igreja, do vintage minúsculo, né? O igreja é maiúsculo, mas o vintage é minúsculo, né? Isso, exato. O logo Ficou aqui composto, demais. nossa marca. Dentro do manual de marca também vai ter a nossa missão, né? O nosso público-alvo, como nos posicionamos, como queremos ser vistos, né? Uma igreja. Então, nosso tom de voz, né? Como que a gente fala. Então, tudo isso assim, vai guiar, assim, né? Como a gente vai se portar hoje, né? Muito, muito bom. A gente tem aqui as aplicações, as fontes que a gente vai usar agora, né? Aquele DVD ficou a pau. Vintage Praise, ficou demais. E as músicas, Temos que gravar um DVD. e as músicas da série Pariouça. Muito bom, temos que fazer isso aí. Esse aqui vai ser tri, né? E tem um monte de coisa aqui. É isso aí. Caderno de membros e tudo mais. Sensacional, cara. Sensacional. Então, eu não sei. Que venham mais 10, 20, 30, 40, Exato. 50 anos, né? A igreja é um bebê ainda, é uma criança. Né? Que nós possamos avançar e de alguma forma ver isso dando fruto, né? Na vida dos nossos filhos e na vida de todos aqueles quanto o nosso Deus chamar. Né? Amém. Amém. Isso aí. Para a fama do nome de Jesus. Para Deus. É isso, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui, Michael. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Isso aqui, eu tô de férias, eu parei as minhas férias para gravar aqui e eu espero que isso aqui abençoe a tua vida. Né? Isso aqui é um sonho que a gente está vivendo. É uma obra de Cristo no nosso meio, uma igreja muito, muito grande mesmo.